Bom, começando aqui, mais uma reunião de estudos mediúnicos. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, dos médiuns. Vamos para os médiuns falantes, nós já fizemos, videntes também. E agora vamos fazer os médiuns sonambúlicos. Então eu vou ler um pouquinho e vou explicando, tá? Então Allan Kardec diz: pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Então agora ele vai explicar sobre o sonambulismo. Muita gente confunde, não sabe o que é o sonambulismo. Então vamos ver o que significa. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Então você vê ali a pessoa de olho fechado falando como se ela tivesse incorporada, mas é ela mesma que está falando, é o próprio espírito dela mais liberto, usando a própria voz para falar. Por que o povo fala, ele acordou, ele ficou sonâmbulo andando pela casa? Mas por quê? Porque é o próprio espírito dele controlando o corpo dele à distância. Entendeu? Então ele consegue fazer outras coisas. Lá em cima e ele fica andando. Não é assim, a gente fala lá em cima, mas é em alguma região, né, do plano espiritual. E enquanto ele está lá, ele está controlando o corpo dele também. Só que as pessoas que saem de casa, que tem essas coisas assim, é aquela pessoa que não consegue controlar muito bem, né? Que tem dificuldade em controlar, né? Então, o sonâmbulo que tem um bom controle, ele mesmo adormecido, ele consegue falar normalmente. Tem gente que fala outra língua, não sei se você já ouviu falar. Tem gente que fica fazendo gestos, falando umas coisas nada a ver, assim, sem sentido. O sonâmbulo que desenvolveu bem, ele consegue se comunicar, falar como se estivesse acordado, mas ele está dormindo. O que ele externa, o que ele fala, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que o estado normal, porque ele está liberto do corpo, né? Então, são as mesmas ideias que ele tem, mas ideias mais esclarecidas, né? Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Beleza. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Então ele está falando alguma coisa de um outro ser. Quer dizer, está fora daquilo que ele pensa, né? É passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outra. Então, a gente pode falar assim que o sonâmbulo é uma espécie de animismo. O que é animismo? É quando eu falo alguma coisa, mas isso que eu estou falando vem de mim mesmo, meu próprio espírito. Quando é médium, ele está falando uma ideia de outro espírito. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Então, o que pode acontecer? A pessoa está no estado de sonâmbulo, o espírito mais longe dela, e falando, e a voz, né, o que ela está falando, é o próprio espírito dela que está controlando, mas o pensamento que ela está exprimindo não vem dela, ela está repetindo o que o outro espírito está falando. Entendeu? Então isso se chama médium sonâmbulo. Por que médium sonâmbulo? Porque ele está no estado de desprendimento, né? O espírito está longe do corpo, mas ao mesmo tempo ele está falando uma ideia que não é dele. Então é os dois ao mesmo tempo. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente
os espíritos os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir os seus pensamentos. Então ele pode falar assim, ele sonâmbulo e ele mesmo falando, estou falando aqui com tal espírito, e ele está dizendo o seguinte, que tem que fazer isso, isso e isso. Então ele está usando o sonambulismo dele, para conversar com o espírito e para dar o recado que o espírito está querendo dizer. Aqui está um exemplo notável em que a duplação do espírito sonâmbulo de outro espírito se revela e de modo inequívoco. Aqui ele fala também que o que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais lhe é frequentemente sugerido por outros espíritos. Então ele vai contar uma história do menino de 14 a 15 anos. Como é que é essa história? Esse menino, ele é médium sonâmbulo. Ele tem os dois. Ou que ele diz aqui, sonâmbulo médium. Por que sonâmbulo médium? Ele vai falar aí, porque é o seguinte, esse menino, quando ele entrava no estado de sonambulismo, ele conseguia ver, como se fosse num raio-x, tudo dentro da pessoa. Então ele conseguia ver onde estava a doença, onde estava o problema, ele conseguia fazer o raio-x. Só que ele não conseguia receitar, porque ele não tinha o conhecimento médico para receitar. Então o que acontecia? O fato dele conseguir ver o que a pessoa tinha dentro do corpo é uma faculdade dele, o sonambulismo dele. Ele entrava no sono, o espírito se libertava, e com o espírito liberto ele conseguia ver tudo de problema que a pessoa tinha lá dentro, ele ia conseguir falar, você é tudo dele, coisa que ele já tinha adquirido em outras vidas. Olha, você está com um problema no fígado, seu fígado está assim, 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 ele conseguia descrever certinho. Só que na hora de receitar, quem passava a receita, os remédios, não era ele, era o benfeitor dele, era o guia dele. Então ele era sonâmbulo porque ele via o que a pessoa tinha, e era médium porque ele passava a receita que o espírito passava para ele. Por isso que ele era sonâmbulo médium. Aí teve um dia que ele viu lá o que a pessoa tinha. Aí a pessoa falou, e a receita? Agora me passa então qual é o remédio que tem que tomar, que eu tenho que fazer. Ele falou assim, por enquanto eu não posso te passar a receita porque o meu guia não está aqui. Então ele agiu só como sonâmbulo. Entendeu? Agora, se o espírito estivesse lá e ele falasse a receita para ele, direitinho os medicamentos, aí ele estaria também atuando como médium. Porque o médium, ele é o intermediário, ele está passando ali um conhecimento que não é dele, que o outro espírito está passando para ele, entendeu? Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar, comum, né? E instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excedia, sobretudo, no tratamento de enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Falou certinho que a pessoa tinha, né? Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu, meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse doutor de quem falas? O que dita os remédios. Não és tu então que vês os remédios? Não, estou a dizer que é o meu anjo doutor quem me dita. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era de seu próprio espírito. Ele conseguia ver, que para isso não precisava de assistência alguma. Então essa parte era de sonambulismo. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro, que era a parte mediúnica. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só, era apenas sonâmbulo.
Assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. O que ele está querendo dizer? Que a pessoa pode ser boa, pode ser má, ela pode ter conhecimento, pode não ter conhecimento. O fato de ser sonâmbulo independe disso, porque ele está ligado ao desenvolvimento de um órgão do corpo, que é a epífise, né, a glândula pineal. Então, se tiver aquele órgão desenvolvido, nesse sentido ele vai ter sonambulismo. Se não tiver, não vai ter. Então depende do corpo, do órgão. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. A assistência, então, de outro espírito pode suprir-lhe as deficiências. Mas um sonâmbulo, tanto quanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atrair os bons espíritos. Então, o que ele está querendo dizer? O que aquele sonâmbulo vai falar depende muito do que ele tem, né, de conhecimento. Então, se ele vai dizer coisas boas, más, coisas ruins, coisas interessantes, vai depender do grau de adiantamento dele. Então, quer dizer, para ele ter a mediunidade, só depende do físico, do corpo físico. Agora, para fazer um bom uso da mediunidade, aí depende da evolução dele. Então, o sonambulismo, qualquer um pode ter, porque depende se ele tem aquele órgão desenvolvido. Agora, se for uma pessoa má, ele não vai fazer um bom uso. Se for uma pessoa boa, evoluída, ela vai fazer um bom uso. Pode acontecer de um espírito ajudar ele para suprir aquilo que está faltando. Mas pode acontecer também de um espírito ruim atrapalhar ele, influenciar negativamente. Então, por que é tão importante estudar e desenvolver moralmente? Estudar para a gente aprender a discernir, para aprender a entender o que está acontecendo. E ser evoluído moralmente é para a gente atrair os bons espíritos. Então, se a gente tem o órgão desenvolvido, a gente pode ter o sonambulismo. Mas para a gente fazer um bom uso dele, a gente tem que buscar ser cada vez melhor para a gente atrair os bons espíritos para ajudar a gente. Bom, vamos então. Ainda tem tempo, vamos ver aqui sobre sonambulismo. Que está no Livro dos Espíritos. Então é bom a gente estudar de novo, que a gente vai relembrar. Sonambulismo. O sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquire em suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então todos nós temos um sonambulismo imperfeito, porque só o fato de a gente dormir e a nossa alma se libertar é um sonambulismo incompleto. Se torna um sonambulismo completo quando a gente consegue controlar o nosso corpo, ter consciência do que a gente está vendo e ter um controle melhor, entendeu? Do que, por exemplo, no caso do menino lá,
ele não conseguia, mesmo estando dormindo, estando assim, em sono, né? Tava com o olho fechado e tudo mais, mas ele não conseguia falar que a pessoa tinha, conversar normalmente. Então ele era um sonambulista que ele tinha completo domínio, né? Sobre o corpo dele, enquanto estava dormindo. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Por isso que normalmente o sonâmbulo, quando ele acorda, ele não lembra de nada. Não lembra de nada. Provavelmente esse rapazinho, quando acordava, também não lembrava de nada que tinha falado sobre o que a pessoa tinha. Por quê? Porque os órgãos ficam praticamente, não recebem impressão nenhuma, fica bloqueado ali. Tudo que o espírito vê. Mas ele falava com alguém que estava. Falava, é uma consulta, né? Mas ele trabalhava no centro. Como se fosse no centro, as pessoas vinham e ele falava que a pessoa tinha. Depois que acabava, ele não ia lembrar de nada que ele falou. Mas ele não falava algo que levantava, não. Hã? Não, ele não dormia não. deitado. Ele entrava no sono sentado mesmo. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produz, então isso aqui está lá no livro dos Espíritos, quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Deixa eu dar Bom, continuando aqui, enquanto vai ligando ali, vamos continuar lendo. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido. Sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico. E porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes não tem sentido. Por quê? Porque ele recebe aquilo que o espírito está passando, mas recebe só fragmentos, só flash. Então, ele tem a lembrança tudo confusa do que aconteceu. Ele não tem aquela lembrança total, né? Digo a mais das vezes porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até não raro uma espécie de intuição do futuro. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Então, por exemplo, provavelmente aquele menino de 14, 15 anos, ele entrava em sonambulismo provocado, quer dizer, alguém ia lá, dava um passe nele, magnético, e fazia ele dormir artificialmente, entendeu? Não é natural que ele vai deitar na cama e acaba dormindo. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos. É a alma que vê. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa, por isso que ele conseguia ver a pessoa lá dentro do corpo dela, tudo que... Porque para eles não tem mais essas barreiras, eles conseguem ver como se fosse transparente, né? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela frente, pelo punho,
porque achando-os inteiramente presos à matéria, não compreendeis que seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, quer dizer, para ajudar as pessoas, né? Não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorar. Então, nosso corpo acaba abafando todos os conhecimentos que a gente tem. Quando a gente desencarnar, a gente vai ver que a gente possui muito mais capacidades, muito mais conhecimentos do que a gente imagina. Por exemplo, a gente fala todas as línguas, só que a gente fica bloqueado. A gente fala só as que a gente... aquilo que a gente aprende, né, depois que nasce e tal. E se a gente fizer um curso, um idioma ou dois, a gente vai lembrar deles, mas não tem como a gente lembrar de todos os idiomas que a gente conhece. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Então a gente conhece todas as culturas, a gente sabe todas as línguas. Esta mudança é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entretanto, no estado a que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denota. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas, como a gente viu, o menino recebia a receita de outro espírito. O espírito sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa duplação é às vezes patente e se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbe-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Então, a gente pergunta uma coisa, aí a pessoa fala, não me deram permissão para falar. Se a gente continuar insistindo, ele vai falar, mas ele já não é um espírito bom que está falando mais, vai ser um espírito leviano. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma nos transporta, o mesmo se dá no sonambulismo. Então, às vezes, o espírito sonâmbulo ele pode ir longe, né? O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma ou de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria.
E é claro que se o espírito desenvolver moralmente, ele vai ter mais auxílio dos bons espíritos, né? As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre-se atendo à influência da matéria que se ainda acha ligada. Então, o sonâmbulo tem os conhecimentos ampliados, porque está liberto, mas não tanto igual um espírito 100% liberto, porque o espírito que está 100% liberto da matéria, ele vai enxergar ainda mais. Então, o sonâmbulo tem um limite. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Ele vê o espírito, mas acha que é uma pessoa encarnada, né? Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo o espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fala supor que tem diante da vista seres terrenos. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor, e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que em que está sua alma. Por que essa pergunta? Desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo. É lógico que ele vai ver de onde está sua alma, porque não é o corpo que enxerga, é a alma. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Então, às vezes o espírito vai lá para o Alasca, um gelo danado. Como ele está ligado ao corpo, tem um cordão, aquelas impressões podem passar para o corpo. A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga, em que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado de uma da outra. Então parece que o espírito está aqui pertinho, mas ele pode estar longe, falando à distância, né? O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade é como se fosse assim, ele estivesse comunicando por Wi-Fi, né? Ele está lá longe, manda um recado e chega longe, né? O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito, como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, da mesma forma que se eu uso a inteligência para o bem, se eu uso minhas facilidades para o bem, se a pessoa usa a faculdade de sonambulismo ou sonambúlica dele para ajudar as pessoas, ele vai ter bons frutos, né? Ele vai colher bons frutos porque ele fez um bom uso, né, daquela faculdade. Então é isso. A gente viu sobre os médiuns sonambúlicos e semana que vem a gente estuda sobre os médiuns curadores.